Salve Maria. É com muita alegria no meu coração que mais uma vez venho trazer aqui a poderosa palavra de Deus, né? Eu creio que todos têm sede da palavra de Deus, sim ou não? Sim. Amém. Que essa palavra, gente, é a palavra que cura, que salva e que liberta de todos os males. Confirma até a oração que a irmã estava fazendo aqui agora há pouco, né? Realmente a palavra de Deus tem poder de nos curar, de nos libertar. Amém? Vamos pegar lá no Salmo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Já está até ali no quadro, já. Salmo 3, do 1 ao 9. Vós me levantai a cabeça, pois a salvação vem de vós. Esse é o tema dessa noite, amém? Vós me levantai a cabeça, pois a salvação vem de vós. Todos acharam, hein? Amém? Então vamos lá, gente. Oração, é a oração da manhã, olha que interessante, oração da manhã. Confiança na adversidade. Mas o tema que nós estamos tratando nesta noite é a salvação. Nós vamos dar uma passadinha no pecado, né? E na salvação. Porque o pecado muitas vezes não, ele nos impede de alcançarmos a salvação. Por isso que nós temos que estar sempre renunciando a todo o pecado. Até agora, no momento que eu vinha pelo caminho, eu vinha até falando isso. Eu vinha orando em cima disso. Senhor, eu travo uma luta contra o pecado todo dia. Sim ou não? Todos nós, hein? Todos nós travamos uma luta contra o pecado todo dia. Por quê? Porque nós temos desejo de salvação. E, gente, é muito sério isso. É muito sério. Porque se nós não lutarmos contra o pecado, provavelmente não alcançaremos a salvação. Ah, mas Sebastião, você está exagerando? Não estou, não. E eu volto a dizer, a salvação é para todos, sem exceção. Deus, ele não discrimina ninguém, nenhum de seus filhos, nenhum. Mas a escolha é nossa. A escolha é de cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, da nossa família, do nosso trabalho, os nossos filhos, as nossas filhas, né? Nossos irmãos, nossas irmãs, todos têm direito à salvação. Todos nós. Mas temos que lutar contra o pecado. Eu até falava que é o maldito pecado. E é. O maldito pecado. É um combate diário. Amém? Então vamos ler a passagem? Olha só, você vê como é interessante essa passagem. Salmo de Davi. Quando fugia de Absalão, adivinha quem que ele era? Seu filho. Olha só, gente, presta atenção nessa aqui. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, aqui vocês vê a oração, o clamor de Davi. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor e ele me responde de sua montanha santa. Eu que me tinha deitado e adormecido, levanto-me porque o Senhor me sustenta. Não temo diante dessa multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Feriz no rosto todos que me perseguem.
quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Gente, olha só para você. Davi, ele fazia um clamor. É uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Olha só o que dizia. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Gente, uma pausinha aqui nessa passagem aqui, nesse versículo 4, nesse versículo 3 aqui. Muitos de nós que caminhamos com o Senhor, às vezes a gente se depara com as pessoas no mundão aí. E às vezes algumas pessoas, até fazem chacota. Sim ou não? Ah lá, aquela reza, fez não sei o quê. Ah, olha só, reza dia e noite, né? Muitas vezes nós rezamos o rosário, ficamos com o rosário, né? Ah lá, rezador de terço, reza. Né? E aí, mas cadê o seu Deus? Porque muitas das vezes, gente, nós passamos dificuldade, sim ou não? Passamos. A irmã aqui na oração, ela falava, olha, eu não sei qual é o seu problema, eu sei qual é o meu. E muitos de nós, não é porque nós estamos caminhando, somos servos do Senhor, somos pregadores da palavra de Deus, trabalhamos com cura e libertação, né, Almir? Mas aí, e aí? Não vamos passar tribulação? Não vamos passar dificuldade? Não vamos ser atentados? O pecado não vai querer nos atingir, sim ou não? Vai. Se o próprio Jesus, ele foi perseguido, o próprio Jesus foi tentado, por que não nós? E aí, às vezes, as pessoas, né, falam, mas aquele homem lá não sai da igreja, aquela mulher não sai da igreja, ela ora, não sei o quê. E às vezes eu vejo isso aqui, ó. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Sim, gente, a irmã falava aqui que nós não devemos desanimar. E não devemos desanimar. Porque muitas das vezes essas tribulações são o caminho para a salvação. Às vezes nós estamos vivendo situações de pecado, sim, às vezes vivemos situações de pecado. Mas eu dizia agora há pouco, nós temos que renunciar ao pecado. Por quê? Porque nós temos desejo de salvação. E se nós temos desejo de salvação, por que não renunciar ao pecado? Gente, essa renúncia é todos os dias. Desculpa, o celular está tocando aqui. Ai, Jesus. Tocar numa hora errada. Então, volto a dizer, então a salvação é para todos nós. Eu vi aqui mais, olha, interessante aqui, ó. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória, vós me levantais a cabeça. Aqui diz aqui no versículo 5, apenas elevei a voz para o Senhor e ele me responde de sua montanha santa. Apenas elevei a minha voz. Aí eu volto a confirmar a oração da irmã que ela está fazendo aqui agora há pouco. Quando nós clamamos o Senhor, Ele ouve a nossa voz. Ele ouve a nossa súplica. Aqui vocês veem que Davi, ele fazia um clamor ao Senhor. E aí a palavra diz, apenas elevei a voz para o Senhor e Ele me responde de sua montanha santa. E aí continua aqui, e eu que tinha me deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Gente, é muito assim mesmo, nós temos que fazer essa oração, esse clamor que nós fazemos, é fazer com confiança, com a certeza que Deus está conosco. Deus não abandona nenhum dos seus filhos e filhas que creem. A irmã falava da sementinha de mostarda, da frutinha da mostarda. Irmã, é verdade isso.
se a sua fé, mas a minha fé é tão pequena. Com essa fé pequena, clama. Clama que Deus escuta o seu clamor. Muitas das vezes, irmãos, até o irmão falava no domingo, lá no encontro, né, Almir? Nós temos que ter o nosso cantinho. Eu arrumei um cantinho lá diferente. Eu arrumei um cantinho diferente. Eu segui o conselho do irmão. Eu arrumei um cantinho diferente. Eu tinha um quarto vazio lá, que lá tem... Os meus filhos casaram, cada um foi para o seu canto, foi para o seu apartamento lá. E eu tenho 3 quartos vazios lá em casa. 3 quartos vazios. Aí, mas por que eu vou ficar na sala? Aí eu ia para a sala, de repente a minha esposa acordava, porque eu gosto de orar na manhã, na madrugada. E às vezes a minha esposa costuma acordar cedo também, bem cedo. Eu não sei quando que ela vai acordar. Aí eu pensei, eu vi o irmão falando para mim, falei, sabe de uma coisa? Já armei minha estratégia. Aí ontem eu falei para minha esposa, ontem não, foi segunda-feira, mas eu falei para ela, olha, agora eu vou ter o meu canto de oração. Aí eu saio, vou lá, fecho a porta, fico quietinho lá. Quietinho, eu e Deus. Ali é o momento de eu me encontrar com Ele. Buscar uma intimidade com Ele. Gente, pode ter certeza que ali o céu desce. O céu desce. Porque você clama o poder de Deus, ali você sente o poder de Deus. Amém? Então a palavra diz, apenas elevei a voz para o Senhor e me responde sua montanha santa. O Senhor responde à oração. Olha só que confiança que ele pegou aqui. Não temo diante dessa multidão de povo que de todos os lados se dirige contra mim. Olha só, a ousadia de Davi aqui na oração aqui. A ousadia, é isso. Você sentir que Deus está contigo. E quando Deus está conosco, irmãos e irmãs, pode vir um turbilhão de situações, de turbulências, e você fala, eu acredito naquele que eu sirvo. Eu acredito no meu Deus, único Deus e Senhor. Eu creio. Amém? É isso, nós temos que proclamar isso. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó Deus. Mais uma vez ele faz um clamor aqui, que é aquilo que está no nosso tema. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. E lá no final, versículo 9 diz, sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo. E aqui eu vi uma questão que é interessante, que eu dizia lá no início, né? Que Davi, ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Por quê? Absalão, ele queria o poder. Ele queria que fosse dado poder a ele. E Davi estava passando o poder para o filho mais novo, que era o Salomão. E ele não admitia isso. E aí começou a perseguição contra o próprio pai. Aqui eu até tirei um texto aqui para a gente assim, memorizar na nossa mente, né? Que muitas das situações como essa aqui de Absalão acontece nos tempos de hoje. Acontece. Talvez não aconteça na sua família, mas talvez possa acontecer. E a gente já sabe que aconteceu em outras situações em que a filha matou o próprio pai, matou a mãe, sim ou não? Tem uma aí que a gente sabe que está aí, já voltou, está solta aí, né? Suzane, que é o sobrenome lá? É de Stoff, sei lá. Alguma coisa nesse sentido aí. Então, veja bem, matou o pai, matou a mãe, mas isso é tudo a obra de Satanás. É obra de Satanás. Isso não tem dúvida. Sim ou não? Não é mesmo? É obra de Satanás. Olha só para vocês verem. Absalão não deu valor à palavra de Deus. Não deu valor. E não buscou as bênçãos espirituais. Ele não buscou. E se mostrou um homem vão e carnal. E jogou fora a sua vida na busca por satisfação passageira. Ele queria poder, ele queria o trono de Davi. E Davi, olha só o pai, Davi desejava a comunhão eterna
E certamente queria a mesma para a salvação dos seus filhos. Quando Joabe matou Absalão, Davi chorou amargamente. Mesmo sabendo de toda a perseguição que o filho fazia contra ele, vejam só o amor do pai. O amor do pai. Gente, e volto a dizer, essa situação hoje acontece no meio de nós. Onde o filho, ele enfrenta o pai, desafia o pai, e aqui a gente vê que não é esse tempo que nós estamos vendo, naquele tempo, lá, bem antes de Jesus, já acontecia isso. Já acontecia isso. Absalão não deu valor à palavra de Deus e não buscou as bênçãos espirituais. E o que acontece? Hoje eu falava do pecado. Por que muitas das vezes as pessoas, né, pedem tanta bênção, né? Às vezes nós mesmos, às vezes pedimos bênção, mas hoje até na minha oração eu falei, mas nós temos que vigiar. Porque muitas das vezes nós deixamos brecha. Aí eu falava, Senhor, qual é a brecha? Que às vezes nós pedimos tanto, clamamos tanto, e às vezes nós temos que pedir, Senhor, aonde que eu estou deixando brecha para o teu adversário agir? Porque vocês vejam bem que aqui era confiança na adversidade. E muitas vezes nós estamos vivendo uma adversidade e às vezes não pedimos ao Senhor para nos revelar, através do teu Espírito, aonde que está a causa, aonde está a raiz. Às vezes é preciso até a raiz. Por isso que nós temos que orar pelos nossos antepassados. Às vezes nós oramos pelos nossos filhos, mas temos que orar pelos nossos pais, pelos nossos avós, paternos, maternos, que muitas vezes nós trazemos situações que precisamos renunciar para que nós possamos sentir libertos. Isso vinha muito no meu coração, porque eu, não sei se eu já falei aqui, mas eu volto a falar. Porque eu vim de uma família, que a família do meu pai era uma família de pessoas que participavam dos terreiros. Meu pai chegou a levar várias vezes em terreiros, de umbanda, de saravá, né, que chama, e várias vezes. Mas aí chegou lá numa idade lá na frente, né? Aí quando eu já conheci o Senhor, aí eu levei meu pai. Eu cheguei a levar meu pai para um grupo de oração, fui para a igreja, orava com ele. Eu creio que Deus deu a libertação dele. Eu lembro que tinha um tio que também era do mesmo caminho, porque a família dele, toda a família do meu pai todinha, desde os meus avós, era tudo voltado para esses lados. Aí eu lembro que um tio meu falou assim, eu fui lá em Guaratinguetá, na casa dele. Ele falou assim, tiãozinho, o meu pai chamava André, né? O André está com o espírito adormecido. Ele precisa voltar a reavivar o espírito que está adormecido. Aí eu falei, não, tio, não está não. Agora ele está no Espírito de Deus. Esse espírito adormecido não existe mais. Em nome de Jesus. Mas você vai virar santo. Eu falei, eu busco essa santidade, meu tio. Entendeu, gente? Porque nós temos que falar com autoridade. Temos que falar na autoridade. Não desafiar. Não desafiar. Mas usar a palavra. Usar o nome do Senhor. Porque a palavra diz que no nome do Senhor nós seremos salvos. Quer ver? Olha aqui. Vamos lá. Palavra. Lá em Isaías 41, vou puxar dois versículos que mais me chamou a atenção aqui. Aqui a gente fala que o Senhor vem desafiar os poderes humanos e opor-se à sua decisão de libertar seu povo. Aí lá no versículo 1,
41, Isaías 41, versículo 1, vai dizer assim, ó, ilhas, silenciai para me ouvir, e que os povos renovem suas forças, que venham tomar a palavra e pleitear comigo a sua causa. E lá no versículo 10 vai dizer assim, nada temas, porque eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Gente, olha que palavra. A hora que eu li essa palavra, eu descansei. Descansei. O irmão falou que essa palavra de Isaías 41 era a palavra rema. Aqui eu achei a palavra rema, irmão. Eu descansei nessa palavra aqui. O Senhor falou, eu te fortaleço e venho em teu socorro. Gente, quando a gente ouve uma palavra dessa, o coração até pulsa. Sim ou não? O coração pulsa. Porque você vê que é uma palavra que nos levanta. Olha, vós me levantai a cabeça, pois a salvação vem de vós. Naquele momento você levanta a cabeça, pode estar até arcado por causa do peso, sei lá, de tanta coisa. Na hora que você pega uma palavra dessa, levanta. Por quê? É o Senhor que está falando. Ah, mas Sebastião, como é que eu faço para ouvir o Senhor? Você fala que o Senhor fala com você, que não sei o quê, mas ele não fala comigo. E como não fala, a palavra está falando aqui. Basta pegar a palavra e ela fala. Aqui, ó. Não lance olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Ele está dizendo, eu sou teu Deus. E ele depois ainda confirma, eu te fortaleço e venho em teu socorro e te amparo com a minha destra vitoriosa. Olha só que maravilha, gente. Ah, mais uma palavra aqui. Vamos lá. Olha só que interessante essa palavra aqui também. Essa palavra sobre o pecado, olha. Mas agora, sem um curso, aqui já estamos em Romanos, olha. Romanos. Paulo falando aos romanos. Peguei lá no Antigo Testamento, vamos aqui para o Novo Testamento. Paulo falando aos romanos. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus. Todos, nós todos fomos privados da glória de Deus. Sim ou não? Fomos privados. Mas olha só que notícia maravilhosa. E são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra de redenção realizada em Jesus Cristo. Por isso Jesus morreu numa cruz. Por isso ele cumpriu aquela determinação do Pai. Fez a vontade do Pai. Para que hoje nós gozássemos dessa graça. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Essa é a obra de redenção realizada em Jesus Cristo. Amém? Só mais uma palavra para nós encerrar. Lá em Romanos também, Paulo falando aos romanos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Gente, olha só o que está dizendo aqui, Paulo dizendo aos romanos, só basta eu acreditar que Jesus é o Senhor, e se em meu coração eu crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que eu seja salvo, para que nós sejamos salvos. E é crendo de coração que se obtém a justiça. E é professando com palavras que se chega à salvação. Professando com palavras.
palavra, gente. Basta nós abrirmos a boca e declarar isso. Eu sempre falo assim que Deus, ele coloca palavras na nossa boca de autoridade. 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 Eu fui atender eu sou corretor de imóveis, né? Eu vendo alguma casa, apartamento e terreno, alugo casa, alugo apartamento. Então, eu sempre estou atendendo pessoas. E é muito interessante que eu gosto muito de usar isso dentro do meu trabalho. Ah, mas Sebastião, você vai ficar pregando para os seus clientes? Não, não vou pregar, não. Não prego. E às vezes é interessante que às vezes você vai atender o cliente, você nem toca às vezes na palavra, porque você está ali, está no seu trabalho. Mas só que o Senhor, ele está o tempo todo trabalhando, agindo na onde Ele quer, o lugar que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí foi ontem eu atendi um rapaz num apartamento que eu estou alugando ali no Morumbi, e aí o rapaz chegou e todo assim meio sem jeito, aí falou para mim assim, Sebastião, aí lá o apartamento é mobiliado, né, e tem uma mesa, cadeira, aí ele puxou a cadeira, sentou, eu também sentei, aí ele falou assim, olha, eu não sei, eu precisava me abrir com você, falar, eu preciso falar isso que eu estou sentindo aqui de falar com você, né, sobre o apartamento, sobre a situação que eu estou vivendo. Aí ele começou a falar que ele era casado, largou da esposa, ele tem uma filhinha de 1 ano, e a criança para ele é um tesouro da vida dele. Aí ele começou a falar sobre a noiva que está com ele agora, que é uma mulher nova, que aí ele falou que eu amo essa mulher, mas ao mesmo tempo eu sinto assim, um grande carinho pela minha esposa. Eu falei, falei para ele, eu posso falar? Não, eu estou me abrindo para você falar, mas fica à vontade. Eu falei, olha, porque ele mesmo falou no início, né, da fala dele, ele falou que ele abandonou a família. Ele até falou que ele estava dando um apartamento para a mulher dele, para a ex-mulher dele, porque ele sentiu essa necessidade. Pela filha, pela mulher. Ele é uma boa mulher, uma mulher muito boa. Eu falei, mas por que você se separou dela? Aí ele não soube explicar. Aí ele começou a falar, e eu falei, olha, você simplesmente vai refletir diante de tudo isso que está acontecendo, e você falou para mim, você abandonou a família. Então, o que você faz? Procura ver o que é certo e o que é errado. E Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar o verdadeiro caminho. Porque ele falou assim, eu tenho medo de assumir um compromisso atualmente, e de repente ela dá uma surtada e deixa eu de lado. E aí eu alugo apartamento, de repente eu não tenho apartamento, e eu fico com conta e não sei o quê. Eu falei, então pensa bem. Gente, então, eu nunca vi o cara, a primeira vez que eu vi o rapaz na minha vida. Mas de repente, não sei porquê, de repente ele abriu o coração. Ele abriu o coração. Agora, às vezes a gente fala que não entende, mas no fundo a gente entende. Porque, gente, quando a gente está no Espírito de Deus, as pessoas que estão passando momentos de desespero, como disse aqui na palavra, né? Desespero, ela vê, olha só, eu sempre falo isso, gente, ela vê o rosto de Jesus no seu rosto. Ela vê, ela sente a presença de Deus em você. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A pessoa vê, sabe? É naquele momento de angústia, desespero, ela vê. Vocês que servem, vocês confirmam isso comigo. Você não precisa nem falar muito. Você chega, olha para a pessoa olha em você.
Ah, não sei porquê, eu gostei muito de você, eu gostei, não sei, me simpatizei muito com você. Mas você pode ver que a pessoa está vendo algo em você que você muitas vezes nem mesmo você está vendo. É interessante isso, não é? Gente, vamos ficar de pé, vamos orar um pouco. É gostoso a gente partilhar aquilo que Deus fala com a gente, né? Os testemunhos, porque o tempo todo Deus está agindo na nossa vida. O tempo todo Ele está falando conosco. Mas é preciso só que nós tomamos posse, como diz, pela palavra. Possamos usar a palavra. E Deus quer que usemos a palavra. Não sei a situação em que você está vivendo. Talvez dentro da sua família, talvez dentro da tua casa, talvez dentro do seu trabalho. Eu não sei o que você está vivendo. Mas o Senhor, Ele quer realmente agir com propriedade nessa área da sua vida que você está precisando. Ele está querendo agir. Amém? Por isso eu convido você a erguer os braços agora ao alto. Que você possa render agora diante da presença de Deus, naquilo que você está precisando. Eu convido você agora a fazer uma entrega dessa situação que você está vivendo. Esse problema que você muitas vezes tem tentado resolver e não tem conseguido resolver. Mas o Senhor conhece esse problema. Ele conhece até a raiz desse problema. E Ele vai até a raiz desse problema se você autorizar. Se você falar, Senhor, eu autorizo o Senhor a ir até a raiz dessa situação que eu estou vivendo. Porque eu sei que o Senhor pode realmente fazer algo novo acontecer. Por isso, Senhor, nesse momento, vem visitando cada área aqui da nossa vida, Senhor. Todas as áreas, Senhor, que estão atrapalhadas, seja ela, Senhor, familiar, seja ela, Senhor, situação financeira, material, seja ela, Senhor, enfermidade, Senhor, ou falsa enfermidade, seja alguma amarração, Senhor, que está acontecendo, Senhor, pela ação, Senhor, do teu adversário. Neste momento eu peço, Senhor, que o Senhor atinja cada área, Senhor, que nesta noite precisa, Senhor, da tua mão poderosa, Senhor. E eu creio, Senhor, onde o Senhor põe a mão, Senhor, acontece cura, acontece libertação, Senhor. Acontece renovação, Senhor. Acontece purificação, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, dando, Senhor, acesso, Senhor. Nós estamos aqui escancarando o nosso coração, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, se adentrar dentro de nós, Senhor, e fazer, Senhor, uma obra nova, Senhor, em nosso coração. Sim, Senhor, que o Senhor possa abrir agora, Senhor, todo o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, o teu plano de amor na nossa vida, Senhor. Esse plano, Senhor, de felicidade que nós buscamos, Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, não entendemos, Senhor, os empecilhos, Senhor, os caminhos, Senhor. E às vezes nós ficamos reclamando, Senhor. Às vezes ficamos murmurando, Senhor. Porque não entendemos, Senhor, muitas vezes os planos do Senhor. E muitas vezes nós queremos buscar atalhos, Senhor. Mas, Senhor, nós não podemos buscar mais atalhos, Senhor. Nós temos que andar no caminho que o Senhor está nos destinando, Senhor. Porque sabemos que o Senhor tem algo lá na frente, pronto, Senhor, para nos oferecer, Senhor. E sabemos, Senhor, que aquilo que o Senhor nos oferece, Senhor, é algo muito maior do que nós possamos imaginar, Senhor. Aleluia, Senhor. Lá em Malaquias 3 vai dizer para nós, irmãos e irmãs, que o Senhor abre as comportas do céu. E Ele faz cair as bênçãos muito além do que nós necessitamos. Muito além daquilo que nós precisamos. Por isso nós não queremos pedir, Senhor, algo impossível.
Porque nós sabemos que o Senhor sabe, Senhor, daquilo que nós necessitamos. O Senhor conhece, Senhor, toda a nossa vida, Senhor. Aqui a nossa vida, Senhor, o Senhor sabe que é um livro aberto em suas mãos, Senhor. E o Senhor vai, Senhor, fazendo, Senhor, acontecer a tua obra, Senhor. Em cada situação, Senhor. Em que muitas das vezes, Senhor, nós temos parado, estacionado, Senhor. Por causa da nossa fraqueza humana. Mas sabemos que temos, Senhor, um Deus de fortaleza. Por isso, Senhor, que a tua fortaleza venha de encontro com a nossa fraqueza, Senhor. E nos coloca de pé, Senhor. Nos levanta, Senhor. Nos levanta, Senhor. Que nós temos esse desejo de salvação a cada dia, Senhor. A cada momento, Senhor, nós temos esse desejo de salvação. Por isso, Senhor, eu tomo posse, Senhor, da tua palavra aqui nessa